Boa noite. Ih, tá fraco, hein? Boa noite. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Tá fraco demais. Vocês estão mais cansados que eu, hein? Hã? Não solta meu tempo ainda não. Eu quero já agradecer ao Senhor pelo dia de ontem. Eu que não pude estar aqui no culto da manhã, estive ali pregando na nossa ex-congregação, Igreja Batista da Graça em Nova Iguaçu. Trago para os irmãos um abraço caloroso daqueles irmãos ali. A igreja está muito bem, viu, irmãos? Está muito bem, muito operosa, uma igreja muito fervorosa, muito acolhedora. E foi muito bom estar com eles ali aquele tempo ali também. Estivemos com ele toda a parte da manhã, louvando ao Senhor com aqueles irmãos. Mas ontem, como eu falei, foi um dia muito abençoado, um dia maravilhoso. Nós tivemos ali mais de 100 irmãos naquele sítio em Seropédica, onde fizemos o passeio da nossa igreja. Foi muito bom. Eu sei que os poucos irmãos que não puderam estar, por motivo de causa maior, né? Alguma coisa relacionada à saúde, a trabalho também. Alguns irmãos nos falaram isso. Então, mas que Deus abençoe você também. Mas ali foi uma benção. Eu já aproveito para agradecer todo mundo que trabalhou ali, capitaneados pelo nosso irmão Igor, que esteve à frente daquele trabalho. Mas foi uma benção. O Fábio, que fez as comidas, tá onde? Tá ali, ó, no cantinho, que nos ajudou com aquela guarnição maravilhosa, né? Aquele churrasco abençoado, aquela comunhão. Objetivo alcançado, né, irmãos? Deu para conversar bastante, brincar bastante. Pastor Miguel jogou tudo ali, tudo. Tudo que você imaginar, eu brinquei. Brinquei de tudo. Brinquei com criança na piscina, brinquei no campo, né? Quem não tá cansado tá errado. Mas foi benção, irmãos. Foi benção demais. A gente precisava desse momento de descanso depois de tanto trabalho. Viramos um ano trabalhando para inaugurarmos esse templo e a igreja precisava desse momento. Então que Deus continue abençoando nossa igreja e já aviso os irmãos, o mês que vem tem mais. Amém? Ih, tá fraco demais, mas a gente vai melhorar isso aí. Mês que vem tem batismo, irmãos. E aí, por implicação, por força, né, do nosso batismo, nós vamos ter mais um passeio, tá bom? Para outro sítio, não vai ser lá em Seropédica, vai ser outro lugar, para poder realizar então o batismo. Dia 25 de abril, já anota na sua agenda, tá? Nós estaremos também reunidos ali. Quem não pôde ir, agora vai ter outra oportunidade para estar com a gente nesse passeio também, tá bom? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ao texto? Agora sim, solta meu tempo aí, quem está contando. 1 Coríntios capítulo 10, a gente vai ler os 13 primeiros versos desse capítulo maravilhoso. Eu vou abrir também. Primeira Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. A gente vai ler todo o texto, um texto pequeno. O tema se chama 3 dicas para quem precisa ficar de pé. 3 dicas ou 3 conselhos para quem precisa permanecer de pé. Quem precisa permanecer de pé diz amém. Amém? Eu também preciso. Então, essa palavra com certeza é para você, tá bom? Vamos ler o texto. Está escrito assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidades, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme,
cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Que o Senhor nos use e tenha piedade de nós. Bom, irmãos, como eu falei, esse tema é um tema que atinge a todos nós. 3 conselhos para quem precisa ficar de pé. Antes da gente começar, eu me lembrei de uma passagem bíblica que mostra a atitude do impetuoso discípulo Pedro. Aqui ele ainda era um discípulo. Nos momentos finais do Senhor Jesus, Mateus capítulo 26. Jesus está ali na última ceia e Jesus está então contando diretamente, falando a eles de modo muito claro o que vai acontecer em seguida. E dentro dessas coisas claras que Jesus está falando, Jesus também diz que vai ter traição, negação e principalmente abandono. Quando chega no abandono, Jesus usa a seguinte palavra: todos vocês irão me abandonar. Uma palavra muito forte, muito dura. É nesse momento que aí Pedro protagoniza aqui a cena que a gente precisa para pregar. Pedro se levanta no meio daqueles homens e fala: não, peraí, Senhor. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Por mais bem intencionada que tenha sido essa resposta de Pedro, por melhor que estivesse o seu coração naquele momento e talvez uma resistência, algum tipo de perseverança ali, por melhores das intenções, a gente ainda consegue ver aqui uma espécie de excesso de autoconfiança de Pedro. Porque é como se ele estivesse virando para aquele colégio apostólico e dizendo assim: olha, todo mundo pode cair, menos eu. Jesus tinha dito: todos vão me trair, todos vão me abandonar. E aí Pedro está dizendo assim: não, todo mundo pode fazer isso, Senhor, menos eu. Entende esse sentimento? Todos podem tropeçar, menos eu. Todos podem cometer grandes erros, menos eu. Todos podem cair de modo vergonhoso, menos eu. O nome disso, irmãos, é excesso de autoconfiança. E eu trago essa imagem para a gente aqui, porque eu acredito que é exatamente isso que Paulo quer combater nesses 13 primeiros versos do capítulo 10 de 1 Coríntios. É exatamente isso. Paulo está retomando aqueles nomes que ele usou lá no capítulo 8 de 1 Coríntios. O forte e o fraco. E aqui ele está se direcionando para o forte, ou para aquele que se acha forte. E está dizendo literalmente para ele, ou para vocês aqui nessa noite. E está dizendo: ei, calma, gente. Não tem ninguém incaível no mundo de Deus. Não há ninguém intropeçável no reino de Deus. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ou em outras palavras, ei, tome cuidado, esteja vigilante, acolha essa palavra para que você se mantenha de pé. Essa é a mensagem, é isso que eu acredito que Paulo vai nos ensinar através desse capítulo. Então, irmãos, vamos ao texto a partir do verso de número 1. 3 conselhos rápidos aqui, 3 dicas para quem precisa se manter de pé, tá bom? O primeiro conselho que Paulo nos dá então é esse: não se agarre aos privilégios espirituais. O que Paulo faz aqui, irmãos, é literalmente concluir o argumento que ele fez no finalzinho do capítulo 9. Eu preguei semana passada aqui sobre a corrida da fé. A corrida que revela quem você é, ou quem nós somos. A corrida que revela a nossa identidade. E a gente viu ali que não basta apenas correr. Não basta apenas estar inscrito na corrida. É necessário chegar até o fim. E não apenas é necessário chegar até a linha de chegada. É necessário, irmãos, correr com fé e perseverança, para que se cumpra aquilo que Jesus também disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. O próprio apóstolo Paulo vai terminar a sua corrida dizendo exatamente isso, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Acabei a corrida, guardei a fé, e agora eu estou esperando a coroa da justiça. É isso, irmãos. Então não basta estar listado, não basta correr, tem que correr bem, tem que correr de acordo com as regras, tem que correr em santidade, e no final da corrida ganhar o prêmio
da salvação. E aí Paulo se apoia nisso. E então ele diz assim, pois, ou portanto, ei, se você quer continuar de pé, não se agarre a privilégios espirituais, não se engane. E aí me acompanha então naquilo que Paulo vai discorrer dos versos 1 até o verso de número 6. Paulo vai se apoiar aqui, irmãos, ao exemplo dos nossos antepassados, sendo mais preciso, ao exemplo dos judeus, enquanto ainda caminhavam no deserto, os hebreus no deserto. Paulo vai citar aqui pelo menos 4 privilégios espirituais. E falar de privilégio é muito bom, né? Quem aqui não gosta de bênçãos espirituais? Bênção material é bom, é ótimo. Prosperidade material? Claro que a gente gosta. Mas, irmãos, bênção espiritual é algo maravilhoso. Os privilégios espirituais são maravilhosos. É bênção na nossa vida. Mas escute, Paulo está dizendo, calma, isso também pode ser perigoso. Veja os privilégios que ele cita. Primeiro, a bênção da nuvem. Eu não preciso desenhar para você, você sabe muito bem. Aquela manifestação poderosa de Deus no meio do povo. Sendo produzida por um anjo que ia na frente do povo, que refrescava o povo durante o dia e aquecia o povo durante a noite. E não só pelo refrigério que a nuvem trazia, mas simplesmente pela experiência. Imagine você, a gente está no deserto escaldante, mas a gente está sendo guiado por uma manifestação literal de Deus. A gente pode até reclamar, mas a gente não pode negar. Ei, Deus está com a gente. Entende, irmão? Privilégio espiritual. Segundo que ele conta, a travessia do mar. Se a nuvem já era extraordinária, imagina o mar abrindo. Eu sei que o povo rateou no início, mas, irmãos, ver aquelas paredes de água na esquerda e na direita, e você passar o caminho todo com pés enxutos, não tem nada maior que isso. É tanto que o Mar Vermelho é o marco de redenção do povo hebreu. Isso marca a jornada deles, marca a redenção deles, sendo tirados do Egito para a Terra Prometida. Isso está no início da jornada. E não apenas eles são salvos, mas seus inimigos são destruídos no meio do mar. Milagre extraordinário, bênção, privilégio. Terceiro, ele também fala do alimento espiritual. É claro que Paulo está lembrando a gente do quê? Do maná, irmãos. Aquele pãozinho que descia do céu todos os dias e alimentava e sustentava o povo todos os dias, que era proibido guardar para o dia seguinte. Por quê? Porque todos os dias tinha pão, todos os dias tinha provisão, todos os dias tinha alimento. E ele termina falando da bebida espiritual, que a referência aqui, irmãos, é obviamente a rocha que foi ferida por Moisés. É claro que não faltou água, 40 anos no deserto. E quando a gente pensa em deserto, a gente já pensa em calor e sede, não é? Calor e sede. O risco de morrer desidratado ali, o risco de desmaiar, de cair no meio do chão do deserto, era muito grande. Mas eu afirmo para você categoricamente, ninguém do povo de Deus morreu de sede. Eles morreram por outras causas, inclusive por consequência de seus pecados, mas não por sede. Então teve água em todos os momentos. O povo estava com sede e Deus providenciava água. Até nesse momento, lá em Meribá, onde o povo coloca o Senhor à prova, eles murmuram tanto, reclamam tanto, que Moisés fica irado, fere a rocha. Ou seja, Moisés também erra. Mas até quando o povo erra, o pastor erra, o profeta erra, o Moisés erra, Deus manda refrigério. Veja, irmãos, é graça, é privilégio. Então é assim que Paulo abre. Só que, veja, a ironia aqui é que Paulo não está citando o privilégio para a gente dar glória a Deus. Ele está citando o privilégio para a gente levantar os olhos e ficar atento. Ele faz 2 movimentos aqui importantes. Primeiro, 2 coisas costuram os 4 privilégios. A primeira coisa que costura os privilégios é a palavra todos. Paulo enfatiza o fato de que todos, dentre o povo, viveram essas 4 coisas, pelo menos. Todos. Ah, pastor, mas quem saiu do Egito e não era convertido? Viveu também. Mas quem saiu do Egito e morreu no meio do deserto? Viveu também. Quem saiu do Egito e não entrou na Terra Prometida? Viveu também. Mas tem uma segunda coisa que costura os 4 privilégios. Sabe o que é? Vamos ler de novo aqui, ó. Vou mostrar para você.
Paulo vai nos lembrar, antes disso, Paulo vai fazer uma leitura tipológica daqui. Paulo vai olhar para esses privilégios e vai aplicar isso na nossa vida, melhor, na vida dos coríntios, que é a igreja, ou seja, na nossa vida também. Paulo vai falar, olha, essa travessia no mar não foi apenas um milagre experienciado, não. Ela foi um batismo espiritual. O povo foi batizado ali, por isso eles passaram a ser chamados de hebreus. Ou seja, a prova de que Deus estava com o povo, aliançado com eles. E veja, todos foram batizados. Paulo vira para a igreja dos Coríntios e de uma certa forma, está dizendo para eles também, vocês também, todos vocês foram batizados. Eles foram batizados no deserto, vocês foram batizados aqui. Assim como a PIB de Juscelino também. Os que ainda não foram serão batizados. E essa palavra é para a gente, todos nós fomos batizados. Mas ele continua, olha, todos eles comeram do alimento espiritual, mas todos vocês comem também do alimento espiritual. Representado na ceia do Senhor, pelo pão, pelo vinho. A gente também participa desse momento. Nós comemos alimento espiritual e assim vai. Todos nós também bebemos o elemento, ou o líquido, ou a bebida espiritual. Ou seja, irmãos, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando, olha, os milagres vividos pelo povo no deserto, de uma maneira espiritual, também são vividos pelo povo na igreja. Ou seja, a presença de Deus que não faltou lá, no meio do deserto, sendo graciosa, provendo todas as coisas para eles, também não falta para nós que somos igreja, sendo graciosa para nós e provendo todas as coisas. É isso que Paulo está usando para nos mostrar nesse momento. Só que tem um problema, irmãos. Apesar de todos esses privilégios, o que aconteceu com a maioria deles, ou com parte do povo? Morreram estirados no deserto. Eu sei que a palavra aqui é pesada, mas lembra? A gente está no meio de uma advertência que tem como objetivo nos manter de pé. E, principalmente, ferir o nosso orgulho. Porque a palavra não é para o fraco, a palavra é para o forte. É para aquele que acha estar em pé, ou que de fato está de pé, mas que está pensando assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Que está pensando assim, todo mundo pode cair, menos eu. Aí Paulo está dando essa palavra e lembrando para você. Então anota já a primeira aplicação para o seu coração. Você que está de pé, cuide-se para não se enganar com os privilégios espirituais e morrer no deserto, ou morrer no meio do caminho. Cuidado com isso, irmãos. Tem um outro texto para fechar esse ponto, que é um texto assustador da Escritura, mas que ele conversa com esse texto aqui. É Hebreus capítulo 6. É um texto temido por alguns irmãos, porque ele se aproxima tanto da salvação, que às vezes assusta a gente. Olha o que o apóstolo fala em Hebreus capítulo 6, verso 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Eu sei que é um texto assustador, mas é um texto necessário. Esse texto é para aquele tipo de crente que a gente chama de simpatizante, de agregado, de gente que é amigo do evangelho, que é frequentante de igreja, mas não consegue assumir compromisso nenhum. A boa notícia é, em primeiro lugar, que você vai ser beneficiado pelas bênçãos espirituais. Essa é a boa notícia. Não basta você fazer parte do povo, é só você estar junto com o povo que você também é abençoado. Pelo simples fato de você estar aqui dentro. Já principalmente ouvindo essa palavra, você vai ser o quê? Iluminado. Todas as palavras aqui se aproximam da salvação, mas não falam de salvação. Todas as palavras aqui são bênçãos espirituais, mas não são regeneração.
Então, se por um lado é bom estar junto com o povo de Deus e ser abençoado com o povo de Deus, por outro lado, irmãos, isso é terrível. Porque isso pode gerar no meu coração orgulho. E eu posso dizer, não, mas eu estava junto. Não, mas eu caminhava com eles. Não, mas eu não perdi um passeio. Eu não perdia culto. Não, mas eu trabalhava, inclusive. Eu ajudava. Não, mas eu profetizei, eu expulsei demônio. Eu fiz muita coisa. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Entende, irmãos? Então, por favor, você que está de pé, não se agarre aos privilégios espirituais. Mas em seguida, segundo lugar, o segundo conselho é, não ponha Jesus à prova. Paulo aqui vai continuar falando dos antepassados. Continuar o exemplo, o mau exemplo que os hebreus praticaram no deserto. Mas agora ele não vai falar de privilégio, agora ele vai falar dos pecados deles. E Paulo vai te dar 4 advertências aqui. Muito sérios, muito graves. E por que Paulo lembra desses 4 pecados específicos? Sabe por quê, irmãos? Porque esses pecados faziam gente tombar no deserto, mas faz gente tombar ainda hoje. Lembra? A gente está de pé, tentando se manter de pé. Então a gente precisa conhecer essas coisas aqui, tá? Primeira advertência, não sejam idólatras. Aqui o episódio, claro, é Êxodo capítulo 32. A construção daquele bezerro de ouro. Aquela adoração, aquele pandemônio que aconteceu ali. Aquele culto do diabo que ocorreu ali. E você se lembra, irmãos, do erro ou dos pecados cometidos no meio desse grande pecado que é a idolatria. Por exemplo, em não esperar Moisés. Não esperar Moisés aqui significa não esperar a orientação de Deus. Não esperar Moisés significa não ouvir a palavra de Deus. Não esperar Moisés significa vou fazer o culto do jeito que eu acho que tem que ser o culto. Por isso, em segundo lugar, em querer adorar a Deus do seu jeito. É pecado, irmãos. A Bíblia chama isso de idolatria. A Bíblia está repleta de mandamentos de como Deus deseja ser adorado e não como você tem que escolher adorá-lo. O bezerro de ouro, eu já falei isso 1000 vezes, vou falar a 1001ª vez. Não é a imagem de um deus egípcio, é a imagem de Adonai. É a tentativa do povo em usar cultura egípcia para adorar o Deus do universo. Simples assim, mas a Bíblia chama isso de idolatria. E pior, irmãos, em adorar em benefício próprio. Paulo está dizendo, inclusive eles se entregaram à farra. Então não era só um culto comportado como esse, era uma festa também. E nessa festa tinha coisas complicadas ali. Provavelmente, segundo os teólogos, imoralidade sexual também. Se entregaram à farra, ou seja, o culto não era em benefício de Deus, era em benefício próprio. Talvez por esse motivo a gente prefere inventar o culto. Por quê? Porque eu quero ir no culto que eu me sinta bem. Eu quero ir no culto onde o pastor diz exatamente aquilo que eu quero ouvir. E não aquilo que me confronta. Eu quero ir no culto onde eu vou ouvir a minha playlist. Eu quero ir no culto receber. Nunca entregar. Entende? Não, irmãos. Culto é coisa séria. Culto é coisa de Deus. Deus chama você para o culto. Ele diz para você como ele deve ser adorado. Não sejam idólatras. Segundo pecado, que continua tombando gente hoje. Não pratiquem a imoralidade. Ei, irmãos, não precisa gastar tempo aqui, né? Mas imoralidade continua ou não continua tombando crente hoje? Sim ou não? Eu preciso citar o nome de grandes teólogos, de grandes pastores, para citar um tipo de crente aqui, que tem tombado diante de imoralidade sexual, inclusive diante de, não só de pecados vergonhosos, mas de pecados ocultos, mantendo anos de adultério às escondidas. Isso aqui é sério, irmãos, é agravante. Isso é advertência para a gente. Tombou gente no deserto, mas tomba ainda hoje. Terceiro lugar, para a gente caminhar. Aí sim, não devemos pôr o Senhor à prova. Veja isso. Esse é o episódio que eu citei, lá da rocha de Meribá. É esse? Não, minto. Esse aqui é o da serpente. Não é isso?
Deixa-me ver aqui. Peraí. Isso, é o da serpente. É Números capítulo 21. Eu não anotei aqui, mas está certinho. É Números 21. Esse é o episódio de Números 21. É o episódio, irmãos, onde o povo vai murmurar contra Moisés e contra Deus por causa do maná que eles comiam. É uma das murmurações mais vis que o povo praticou. O povo literalmente vai amaldiçoar a comida que eles estavam comendo, irmãos. O milagre que hoje a gente dá aqui, glória e aleluia por ele, o povo estava odiando. É vil essa comida. Eles chegam a dizer no hebraico que comida miserável. Aí o que Deus faz, irmão? Deus responde com serpentes venenosas. É aquele texto famoso. A serpente começa a matar parte do povo, o povo se arrepende, clama a Moisés, Moisés clama a Deus e Deus manda o escape ali. Mas muita gente perece no meio do deserto. Só que tem um segredo em Números 21. Tem uma coisinha aqui que a gente não pode esquecer. Que o capítulo 21 de Números começa com vitória. Um certo rei cananeu se apresenta na frente do povo. Antes do povo chegar nesse lugar, o povo enfrenta uma batalha. O povo é cercado por esse rei e pelo seu exército. O povo clama ao Senhor. O Senhor dá vitória ao povo. O povo vence a batalha no meio do deserto, não sei como. Não tinha arma, provavelmente com pau, pedra e ferramentas de trabalho. O povo vence a batalha. O que significa isso? Que Números 21 não começa com murmuração. Não começa com serpente, não começa com morte. Começa com o quê? Com vitória. Lembra do que a gente está falando o sermão inteiro? Sobre o forte, sobre excesso de autoconfiança, sobre orgulho. É muito provável que o povo, irmãos, estava descendo o deserto. Acabamos de ganhar uma baita vitória, hein? Humilhamos o rei cananeu, derrotamos seu exército. A gente está chegando bem demais. É provável, irmãos, que o orgulho estava lá no alto. E é muito provável que é por causa disso que o povo começou a murmurar contra a provisão de Deus, contra o alimento de Deus. Ou seja, irmãos, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É isso que Paulo está dizendo para a gente. Mas em quarto lugar, quarta advertência aqui. Aí sim a gente chega na murmuração em si. Falando do povo hebreu, não podia faltar, né? O povo hebreu não era um povo que geralmente, possivelmente, a murmuração não era uma exceção, ela era uma espécie de identidade do povo. Geralmente quando a gente lembra do povo no deserto, a gente lembra de quê? Murmuração, reclamação. São tantos episódios que Paulo nem cita um episódio específico aqui. Porque o povo reclamou, irmãos, desde a hora que saiu do Egito até a hora que chegou na Terra Prometida. É impressionante. E deixa-me falar um pouquinho mais sobre murmuração, porque murmuração também tomba crente no dia de hoje. Tem 3 coisinhas na murmuração que eu queria alertar você sobre a incoerência de se praticar isso, irmãos. Como que a gente, diante de nossos desertos da vida, a gente também toma essa atitude terrível de reclamar diante de Deus. Primeiro ponto, murmuração, irmãos, é produto de incredulidade do nosso coração. A gente só murmura porque a gente está vivendo uma crise de fé. A gente só murmura porque naquele momento a gente começou a andar por vista. A gente está olhando para a circunstância, a gente está olhando para o deserto, a gente está olhando para o tempo, a gente está olhando para a tempestade, sei lá o quê. A gente está olhando para o problema. E a gente parou de olhar para Deus. Quer ver um exemplo? É claro, irmãos, que ficar na prova por muito tempo dói demais. E tem gente aqui dentro que vive isso e passa por isso. De estar já há algum tempo pedindo a Deus a mesma coisa. Ou seja, um deserto prolongado. Imagine o povo lá, em Números 21. Já estão se aproximando do final dos 40 anos. Imagina eles pensando e murmurando e dizendo, é tempo demais. Mas veja como é uma questão de perspectiva. Escute isso. Eu sei, irmãos, que 40 anos de deserto é tempo demais. O povo poderia até dizer, Senhor, são 40 anos no deserto. Mas também são 40 anos de provisão. São 40 anos de nuvem. São 40 anos de coluna de fogo. São 40 anos de maná. São 40 anos da presença cuidadora e poderosa de Deus. Entende isso, irmão? É tempo demais, mas o Senhor estava com eles. Por isso a murmuração, irmãos, é fruto da nossa incredulidade. Segundo,
A murmuração é sempre acompanhada de saudosismo ou uma comparação injusta. Lembra? Toda vez que o povo estava em crise, era melhor morrer no Egito. Era melhor a comida do Egito. Era melhor o trabalho no Egito. Era melhor a escravidão no Egito. Moisés, quem foi que pediu você para nos libertar? Comparação injusta, saudosismo. Você começa a lembrar, inclusive daquele tempo que você não era crente. Não, quando eu não era crente, meu irmão, dava tudo certo na minha vida. Rapaz, que negócio é esse de ser crente ruim? Eu morava sozinho, vivia sozinho, tinha dinheiro, gastava, saía, me divertia, voltava, dava tudo certo. Agora eu sou crente, é luta, é prova, não tem dinheiro para nada, é uma dificuldade, por aí vai. Né? Saudosismo, comparação injusta. Mas você se esquece, você está sem dinheiro por quê? Porque agora você tem uma família abençoada. Não é isso? Porque agora teu dinheiro não é só para você gastar para o seu bel prazer, para os seus vícios, para a sua gandaia. Seu dinheiro agora é para alimentar a sua família, cuidar dela. Entende? Bênção. Bênçãos espirituais. Cuidado de Deus, provisão de Deus. Mas em terceiro lugar, a murmuração também é sempre e sempre será uma queixa precipitada. A murmuração geralmente é fruto de um coração que não sabe esperar. E às vezes, irmãos, o milagre está pertinho. Está do outro lado dos muros. Está lá em Jericó, bem pertinho da gente. E está chegando já o finalzinho dos 40 anos. Os espias já estão lá. Já está tudo preparado. Mas é no finalzinho que a gente perde a bênção. Sabe por quê? Porque a gente não consegue esperar pela vitória. Não consegue esperar pelo tempo de Deus. Aí o que a gente faz? A gente descamba em murmurar. Então, irmãos, murmuração ainda tem derrubado o crente hoje. Por isso a segunda aplicação é simples para você. Você que está de pé, cuide-se para não repetir os pecados dos nossos antepassados e também morrer estirado no deserto. Cuidado com a autoconfiança nos privilégios espirituais, mas também cuidado com pecados antigos que têm derrubado crentes ao longo de toda a história da vida cristã. Cuidado com isso. Mas então, irmãos, em terceiro lugar, conselho de Paulo para encerrar. Não confie em si mesmo. O terceiro conselho, ele volta para o início, lembra? Excesso de autoconfiança, orgulho, vaidade, aquele que se acha forte. Então ele diz, assim, aquele que julga está firme. Cuide-se para que não caia. Irmãos, aqui há um alerta para a gente. Eu sei que você tem buscado ao Senhor, você tem perseverado, e você provavelmente já avançou muito na vida cristã. Mas escute o que eu vou dizer para você do fundo do meu coração. Ninguém está tão longe nessa corrida da fé. Ninguém está tão forte que não possa ser derrubado no chão e cair. Escute isso, irmão. Aquela pessoa que se orgulha hoje por aquele que caiu ontem é o próximo que estará caído no meio da estrada amanhã. Vou repetir. Aquele que se orgulha hoje por aquela pessoa que está caída ontem é aquele que vai cair amanhã, logo no dia seguinte. Porque o orgulho precede a queda, irmãos. Mas eu quero encerrar essa advertência, essa pregação um tanto amarga para você, de uma maneira um tanto doce. Porque depois de tanto advertir, e Paulo está preocupado com tudo isso, Paulo não termina a sua pregação, digamos assim, de modo amargo e pesado. Pelo contrário, ele termina ela de modo doce e gracioso. Se no sermão da semana passada eu precisei dizer para vocês que não existe graça automática, e você lembra disso? E que existe sim esforço da nossa parte nessa corrida da fé, não é? Eu falei isso, você é salvo pela graça, mas quem é que vai correr a corrida? Quem? Você. Se tem uma frase de Spurgeon, que repito ela aqui, quando ele diz que a graça não elimina o nosso esforço, antes ela o produz. Sim ou não? Não é isso? Então tem esforço na vida cristã. A gente precisa lutar, perseverar. Mas isso eu falei semana passada. Hoje eu quero dizer o contrário disso. Existe esforço na vida cristã, mas do início ao fim, irmãos, a corrida é pela graça. É um paradoxo maravilhoso. Ei, você tem que se esforçar. Você tem que acender a lâmpada amarela. Você tem que lutar. Você tem que perseverar.
Mas no momento em que você não conseguir mais caminhar, lembra do Senhor? Ele está do seu lado, para te carregar, para pegar no seu braço, como aquela história que eu contei para vocês, né? E dizer assim, nós vamos chegar juntos no final. Não é isso? Veja como Paulo então termina, irmãos, essa palavra. Verso de número 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Aí Paulo vai te dar aqui, 3 notícias maravilhosas. E a primeira é essa. Porque Deus é fiel. Você pode dizer amém por isso? Irmãos, Deus é fiel. Eu sei que é uma palavra um tanto gasta nos nossos dias. É tema de hinos, é placa de igreja, enfim, é tema de campanha. Deus é fiel. Mas deixa eu te lembrar o que significa dizer para o povo de Deus que Deus é fiel. Significa dizer que esse Deus grande, temível, que habita em luz imarcessível, que está na sala de controle do universo, que não só criou todas as coisas, mas é soberano sobre todas as coisas, que no final dos tempos vai pedir conta dessas coisas e que vai exercer a sua autoridade no grande tribunal final. Esse Deus que é santo, juiz, majestoso, ele também está aliançado com o seu povo. Ele fez uma aliança de amor com a gente, que também é chamada de aliança eterna. Escuta aqui, quando se fala de pacto de Deus, a gente não está falando de contrato. Contrato é um termo estabelecido entre 2 pessoas, que é bom para as 2 pessoas, e os termos têm que ser cumpridos pelas 2 pessoas. Se um lado quebrar o termo, o que acontece com o contrato? O contrato é quebrado. Quando a gente fala da aliança de Deus, você não entendeu ainda. Sabe por quê? Porque nós somos os beneficiados dessa aliança. Mas Deus não firmou os termos da aliança conosco. Ele só deu o benefício da aliança para nós. Porque os termos da aliança foi firmado com o seu Filho, o nosso Senhor Jesus. O que significa isso, pastor? Significa que desse lado da aliança não dá para eu quebrar o pacto. Significa que o pacto foi firmado entre pai e filho desde a eternidade passada. Significa que é Jesus que na plenitude dos tempos vai cumprir o pacto. E não foi isso que ele fez, irmãos? Nascido de mulher, debaixo da lei, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que ele veio fazer, irmãos? Ele veio cumprir o pacto de redenção firmado pelo Pai na eternidade passada. Ele viveu a sua vida, morreu a sua morte, foi dependurado na cruz, ressuscitou o 3º dia, para quê? Para ser fiel à sua aliança conosco. Então é isso que significa, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, meu irmão. É isso que o texto está dizendo para a gente. Deus é fiel. Mas a palavra continua dizendo, ele é fiel por quê? Porque ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Cuidado aqui, porque a palavra grega para tentação e provação é a mesma. O que significa isso? Que a gente não sabe qual é a melhor para ser usada aqui. A gente não sabe se Paulo estava falando de tentação ou provação. É claro que as 2 coisas são diferentes, viu? Mas no grego é a mesma palavra. Só que aqui, fique calmo. Porque Deus está permitindo a tentação, então não tem problema ser tentação. Também não teria problema ser provação, um teste para a gente. Não tem problema. Ok? Então a gente acredita que essa ambiguidade é favorável também. Ou seja na tentação, ou seja na provação, aquele Deus que é fiel, desde a eternidade passada, ele também vai colocar o limite dela. Entendeu isso? Ou seja, irmãos, ninguém que está caminhando no deserto, e se por algum acaso vier a cair no deserto, vai poder dizer assim, eu caí porque a provação foi grande demais. Eu parei porque a tentação era árdua demais. Eu me feri porque era demais para mim. Ninguém vai poder dizer isso. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Mas calma, tem a terceira e última notícia para você. Ele encerra dizendo, mas quando vocês forem tentados ou provados, ele lhes providenciará o quê? Um escape para que vocês o possam suportar. Veja, irmãos, que ironia maravilhosa, deliciosa para a gente. O mesmo Deus que permitiu a provação, mas que também estabeleceu os limites dela, é o mesmo Deus
que vai te dar o escape no momento certo e na hora certa. É o mesmo Deus que está dizendo, ei, o teu deserto é só até aqui. Daqui para lá ele não vai continuar. É só até esse momento. Porque eu sabia que até aqui você conseguia suportar. Mas daqui para frente, ei, é o dia do escape, é o dia do livramento, é o dia da bênção. Amém, irmãos? Essa palavra, irmãos, ela precisa ficar no seu coração. Para, em último lugar, você lembrar, aquele que ainda está de pé, que é o seu caso aqui nessa noite. Cuide-se para confiar menos em si mesmo e confiar mais no Senhor. Esse é o segredo, irmãos. Não tem ninguém incaível, intropeçável no reino de Deus. Só tem homens e mulheres perseverantes, que já estão correndo há um bom tempo, que já estão lutando há um bom tempo. E sim, existem desafios, bloqueios na estrada que podem nos levar na lona, no chão. Mas não se esqueça dessa palavra. Deus é fiel, irmãos. Ele está junto com a gente. Ele está do nosso lado. Ele vai nos fazer perseverar até o fim. E a gente vai completar a corrida. E a gente vai dizer junto com Paulo, acabei a corrida, guardei a fé. E agora o quê? É só esperar a coroa da justiça. Amém? Curva sua cabeça, vamos a Deus em oração.